Bem-vindos. Olha, o que temos hoje é um pouco fora do comum. Sem dúvida. Não é um estudo académico, polido, nem um relatório final. Não, nada disso. É, na verdade, o registro de uma conversa, quase um diário de bordo de uma experiência fascinante, entre um humano, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E a missão era, bem, era ambiciosa. Muito. Criar um super índice para classificar países tentando responder àquela pergunta gigante. O que é que, afinal, torna um país melhor? E o que torna isto tão interessante é que a abordagem vai muito para além do PIB ou, sei lá, do poder militar. Completamente. A ideia foi combinar métricas muito diferentes. Exato. Temos a inteligência, através do QI médio, Uhum. o desenvolvimento humano, com o IDH, E depois a qualidade da educação, com os testes PISA, e por fim a integridade da governação. com o índice de percepção da corrupção. Exatamente. E o que é especial para nós é que não temos só o resultado. A fonte permite-nos ver o processo todo. Vemos a construção, passo a passo. As tentativas, os erros, os ajustes, é quase como espreitar por cima do ombro de quem está a criar. O que nos leva ao ponto central. O desafio aqui não é só recolher os dados. A parte mais reveladora é decidir como combiná-los. Certo. Cada escolha, que métrica incluir, que peso dar, se multiplicas ou se fazes uma média, tudo isso altera radicalmente o resultado. É uma declaração de valores, no fundo. É precisamente isso. Mais do que análise de dados, isto força-nos a questionar as nossas próprias ideias de sucesso. E como vamos ver, o caminho não foi nada linear. O que nos diz muito sobre a colaboração entre humanos e máquinas. Muito bem, vamos a isso então. O ponto de partida de toda esta conversa é o quociente de inteligência, o QI. E a IA começa da forma mais teórica possível, não é? Sim, invoca logo a famosa curva de Gauss, a curva ensino, para mapear a inteligência a nível global. E os números teóricos são impressionantes. Diz-nos que cerca de 68% da população mundial teriam QI entre 85 e 115. E lá no topo, uma fração minúscula, 0,1%, acima dos 145. Sim, mas é aqui que a teoria esbarra e bem na complexidade da realidade. Pois. Esse modelo é uma idealização. A própria fonte sublinha que esta distribuição perfeita é distorcida por tudo, acesso desigual à educação, nutrição. Até os preconceitos culturais nos próprios testes. Exatamente. Por isso, a conversa rapidamente deixa a teoria para trás e mergulha nas estimativas de QI médio por país, que é um terreno bem mais pantanoso. E aqui há um ponto crucial, que a fonte não esconde. A IA baseia-se em estudos como os de Richard Lynn e Tatu Vananen, mas o próprio texto diz que são trabalhos. Controversos e frequentemente criticados. Exato. Ou seja, são estimativas, pontos de partida, não são verdades absolutas. Sem dúvida, e é importante ter isso em mente. Mas, mesmo com as suas limitações, estas estimativas mostram uma variação global enorme. Sim? A fonte aponta para os extremos. De um lado, Japão e Coreia do Sul, com médias estimadas de 105, 106. E do outro lado? Países como a Nigéria e a Etiópia, com médias a rondar os 69, 70. E pelo meio, o Brasil com 87, os Estados Unidos com 98. Fica ali uma linha de base, mas é muito redutora, não é? Completamente. Usar só o QI seria não só simplista, mas... Profundamente problemático. E é por isso que o humano, na conversa, o Edson, começa logo a pedir para adicionar camadas. Primeiro passo é cruzar o QI com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Com uma fórmula inicial muito direta. Índice composto é igual a QI a multiplicar pelo IDH. E o impacto é imediato. É profundo. O IDH traz para a equação coisas essenciais que faltavam. Como a saúde, a educação. Exato. A esperança de vida, os anos de escolaridade, o padrão de vida. De repente, a imagem já não é só sobre inteligência. Passa a ser sobre bem-estar, sobre oportunidades. E isso muda logo o topo da lista, imagino. Muda. A fonte mostra que países como a Coreia do Sul, o Japão e a Noruega disparam para o topo. Ok, então QI mais IDH dá-nos uma imagem de um país inteligente e saudável. Mas isso não diz muito sobre o futuro, pois não? Sobre a qualidade da próxima geração. Foi por isso que o PISA entrou a seguir. É exatamente esse raciocínio. A experiência não podia parar aí. Adicionar os resultados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, é um passo transformador. Porquê? O que é que o PISA mede que o IDH já não meça?
Bem, o PISA não mede só se as crianças vão à escola. Ele mede o que elas de facto aprendem. Ah, ok. O que conseguem fazer com o conhecimento em matemática, leitura, ciências, é uma métrica de qualidade, não só de acesso. E isso muda o jogo. A nova fórmula passa a ser, na prática, QI vezes IDH vezes PISA. E as consequências são imediatas. A fonte refere, por exemplo, a China. Sim. Sobe consideravelmente na classificação Porquê? por causa do seu desempenho excepcional nos testes PISA. Interessante. E também expõe fragilidades onde se calhar não se esperava. O caso dos Estados Unidos é paradigmático. Como assim? Um IDH muito elevado, uma nação rica, desenvolvida. Certo. No entanto, a sua pontuação no PISA, que a fonte situa nos 480 pontos, está longe de ser líder. E acaba por puxar o índice composto deles para baixo, quando comparado com os de topo. Uau! Isso é um murro no estômago para os Estados Unidos. Gastam fortunas em educação, têm as melhores universidades e depois nos testes aos jovens de 15 anos ficam para trás? Bem, essa é uma forma de ver as coisas. E qual é a outra? Outra perspectiva é que isto revela prioridades diferentes. Talvez o sistema americano esteja mais otimizado para a inovação, para a criatividade, coisas que um teste padronizado como o PISA não captura tão bem. E quanto os sistemas asiáticos, por exemplo, focam-se mais na excelência das competências que o PISA mede? Precisamente, o que isto demonstra, sem margem para dúvidas, é que riqueza e desenvolvimento não se traduzem automaticamente na melhor performance educacional padronizada. Faz todo o sentido. E quando o índice já parecia bastante completo, inteligência, desenvolvimento, educação de qualidade, a conversa dá uma volta que eu não estava nada à espera. O humano pede para incluir o índice de felicidade mundial. Mas porquê? O que é que se esperava encontrar ao misturar algo tão subjetivo com dados tão objetivos? Penso que a intenção era nobre. Era tentar responder à pergunta de que serve um país ser rico e ter boas escolas se as pessoas não se sentem felizes. Uma tentativa de humanizar o índice, então. Exato. O problema é que os resultados, como a própria fonte descreve, levaram a contradições interessantes e levantaram mais perguntas do que deram respostas. Que tipo de contradições? Daí os exemplos são gritantes. O Japão e a Coreia do Sul, que estavam sempre no topo com as métricas duras. Sim, QI, PISA. E de repente eram penalizados. A fonte indica que têm índices de felicidade mais baixos do que seria de esperar. Numa fórmula de multiplicação, este fator, sendo mais baixo, puxava a pontuação final deles para baixo. E em contraste? Em contraste, o Brasil, com uma pontuação de felicidade de 6,2, ou a Nigéria, com 5,0, viam as suas posições melhoradas, porque os seus índices de felicidade eram relativamente bons para as suas outras classificações. Espera aí, quer dizer que, por esta métrica, as pessoas no Brasil sentem-se, em média, mais felizes do que no Japão? De acordo com os dados do World Happiness Report, sim. E isto revela um desfazamento fascinante entre as métricas objetivas de desenvolvimento e a percepção subjetiva de bem-estar. Mas porquê? Serão expectativas culturais? Pode ser isso, pode ser pressão social, equilíbrio entre vida profissional e pessoal. São fatores culturais muito complexos. Esta subjetividade tornou o índice menos claro. E a reação a essa complexidade foi desistir da felicidade. Foi exatamente isso. Perante a ambiguidade, o humano na conversa muda de estratégia. Abandona a métrica subjetiva da felicidade e substitui-a por algo muito mais institucional. O que é uma troca brutal. Passamos de como se sentem as pessoas... Para com integração às instituições. Exato. É uma mudança de filosofia total. O foco deixa de ser o bem-estar individual e passa a ser a qualidade da governação. A nova fórmula torna-se QI, XIDH, XPISA, X-transparência. E o impacto disso deve ter sido... Brutal e imediato. Países com baixa transparência são severamente penalizados. A fonte aponta diretamente para o Brasil, com um CPI de 38 em 100, a Índia com 40 e a China com 42. Estes valores, na multiplicação, afundam as pontuações. E o inverso também acontece, claro. Quem tem instituições fortes é recompensado. Exatamente. Os países que já estavam no topo, como a Noruega e Suíça, com CPIs de 85, 86, veem as suas posições ainda mais reforçadas.
A governação sólida age como um multiplicador positivo. Portanto, essa troca transformou o índice. Completamente. Deixou de ser uma medida de bem-estar misto para ser uma medida de capacidade e integridade institucional. Passou a valorizar a confiança no sistema acima da satisfação pessoal. Depois de toda esta viagem, chegam a uma fórmula final para aplicar a mais países. E aqui acontece outra mudança, subtil, mas fundamental. Sim, na matemática. Em vez de multiplicar os fatores, a nova abordagem é uma média. QI plus PISA plus IDH por 100 plus 100 CPI dividido por 4. E essa mudança de multiplicação para média é muito mais do que um pormenor técnico. É uma escolha filosófica. Espera aí. Como assim? Mudar de multiplicar para uma média é uma escolha de valores. Claro que é. A multiplicação permeia a excelência total e castiga brutalmente qualquer falha. Um valor baixo no indicador pode afundar o resultado todo. Enquanto a média permite que um país compense as suas fraquezas com as suas forças. Exatamente. É como escolher entre um atleta especialista, que só é bom numa coisa, e um decatleta, que é bom em tudo. Que ótima analogia. E isso mostra o ponto central desta experiência. Eles não estavam só a calcular. Estavam a definir o que é o sucesso de uma nação. A fórmula é o argumento. A média é mais inclusiva, então. Torna o resultado final menos volátil e, se calhar, mais justo. E quando parecia que finalmente tinham chegado a um método estável, a um gráfico final, a tecnologia resolve pregar uma partida. Sim, e esta é uma das partes mais humanas e reveladoras de toda a transcrição. A IA começa a tropeçar nos próprios pés. Pois é. Começam a surgir mensagens de erro. A IA diz coisas como as listas não têm o mesmo comprimento. O que quer dizer que os dados não estavam alinhados para todos os países. Exato, faltava um dado aqui, outro acolá, e o sistema bloqueava. E não foi só isso. A certa altura, a IA simplesmente apaga tudo e diz: o ambiente foi reiniciado e perdi o progresso anterior. É incrível. Temos esta imagem da IA como infalível, mas aqui está ela a perder a memória. O que é que isto nos diz sobre estas ferramentas? Diz-nos que são muito poderosas para tarefas específicas, mas também surpreendentemente frágeis. Não têm o contexto, a memória de longo prazo. Ou a resiliência de um analista humano? Exatamente. O Edson Zogby não foi só um cliente a pedir dados. Ele teve de ser supervisor, técnico de informática e às vezes até psicólogo para a IA. É quase como tentar trabalhar com um estagiário brilhante, mas com amnésia. A cada 5 minutos é preciso lembrar-lhe o que estavam a fazer. É a analogia perfeita e a paciência dele aqui é a verdadeira heroína da história, E tudo isto leva à observação final que ele deixa na fonte. que resume tudo na perfeição. Ele escreve: é preciso ter cuidado quando tratamos dados com a IA. Se não estivermos atentos, podemos nos confundir. É talvez a lição mais importante de todas. O resultado final, o gráfico, não foi um produto instantâneo da máquina. De todo. Foi o resultado de um diálogo persistente, cheio de avanços e recuos. Exigiu supervisão constante, correção de erros, E paciência humana muita. mostra que, pelo menos por agora, a análise de dados complexa não é carregar num botão e esperar pela magia. É uma colaboração, uma dança, onde o poder de processamento da máquina se junta ao bom senso. E há a capacidade de detectar absurdos que ainda é fundamentalmente humana. Precisamente. Então, depois de tudo isto, o que é que retiramos? Assistimos, no fundo, à tentativa de forjar um novo padrão para medir o sucesso de um país. Um padrão que valoriza a inteligência, a educação, o desenvolvimento e a integridade. Sim. Mas para mim, a grande conclusão é que a viagem foi muito mais reveladora do que o destino. Como assim? O próprio processo, com as suas voltas e reviravoltas, prova que não é uma única resposta correta. Não há uma fórmula definitiva. Cada fórmula é um manifesto. É isso mesmo. A decisão de trocar felicidade por transparência ou usar uma média em vez de uma multiplicação muda radicalmente quem são os vencedores. Estamos a assistir à codificação de valores em matemática. É uma perspectiva poderosa. E isso leva-nos a um pensamento final. Toda esta análise, com todas as suas iterações, baseia-se em coisas que conseguimos quantificar. Pontuações de testes, índices de corrupção. Exato, são dados, números. Mas a questão que fica a pairar e que um índice como este nunca poderá responder é: e as qualidades essenciais de uma sociedade que são impossíveis de medir? E que por isso ficam totalmente de fora.
desta fotografia. Precisamente. Como seria um índice que tentasse medir a criatividade de uma nação, a sua coesão social, a resiliência das comunidades, a riqueza da sua cultura? Seria sequer possível construir uma coisa dessas? E se não for, o que é que estamos inevitavelmente a perder quando cedemos à tentação de resumir a complexidade de todo um país a um único número num ranking?